Bom dia, vamos começar mais um estudo essa manhã. O livro é o mesmo, Vida Feliz, Joana de Ângeles e Divaldo Franco. A leitura de hoje vai falar muito sobre a importância do trabalho, da nossa moral, da nossa ética, né? Coisas que estão sendo deixadas muito de lado. O título é o seguinte: os negócios escusos dão rendimentos venenosos. Olha o que a Joana está falando para gente. Os negócios escusos dão rendimentos venenosos. A gente pode até passar despercebido aqui na Terra com os negócios escusos, os negócios desonestos, os negócios que ninguém deveria saber. Ou muitas vezes ficam sabendo e arranjam um jeito de dizer que não é errado, né? Gente, mas conosco mesmos, a nossa consciência está nos mostrando que estamos errados. Podemos não pagá-los aqui, mas para com Deus, para com o Espírito de Deus que existe em cada um de nós, nós temos compromisso e responsabilidade. Então a chamada da lição hoje sobre a honestidade é uma coisa muito forte, é uma coisa muito importante que cada um de nós tem que começar a pensar e a rever. Nas mínimas coisas, a gente arranja uma mentirinha. Não tem necessidade de mentir. Vamos nos assumir com os nossos erros, com os nossos fracassos, vamos assumir as nossas culpas e é através dela que nós vamos conseguir mudar, melhorar e evoluir. Que o objetivo de nós estarmos aqui na Terra, de termos renascido, é a nossa evolução espiritual. Então vamos continuando a leitura aqui. Ela diz mais, que muitas pessoas justificam-nos, quer dizer, falam pra gente, né? E exaltam os lucros deles advindos, ou seja, dos rendimentos dos negócios escusos, informando que são frutos da época e todos devem aproveitar a ocasião. É interessante como a gente tem ouvido muitas pessoas dizer: não, estou lá no governo, eu tenho que aproveitar. Se todo mundo ganha, por que eu também não posso ganhar? Mas eu não sou todo mundo. Eu sou eu, você é você. Cada um de nós tem uma personalidade própria, um espírito único. E como tal, nós temos que ter uma ética, uma moral, uma dignidade. E todos esses ensinamentos do Cristo, que ele vivenciou aqui para nos mostrar que todos nós podemos fazer as coisas que ele fez, ele mesmo disse: vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Só que ele sofreu, ele trabalhou, ele foi humilde. Ele não brigou com ninguém para o poder, ele poderia ter feito tudo isso. Mas nós não queremos trabalhar, nós não queremos nos esforçar, nós não queremos arregaçar a manga da blusa e começar a colocar a mão na massa. Nós queremos que as coisas aconteçam prontas para nós. Então a desculpa é essa. Justificam as pessoas que fazem esses negócios escusos, eles dizem que são frutos da época. Ah, não, se eu estou numa posição que eu posso roubar, eu vou roubar. Ou seja, não diz roubar, ele diz eu vou aproveitar. E bobos são aqueles que não aproveitam. Então, minha gente, a coisa é muito interessante. Os honestos passam a ser os bobos e os desonestos passam a ser os sábios. Olha a inversão de valor. Olha como as coisas viraram de cabeça para baixo. Mas nós não podemos nos deixar levar por esses comentários, por essas pessoas que assim vivem. Vamos ver o que mais que a Joana nos fala. Como a moral está desgovernada, não te deixes conduzir por ela. Antes, controla os abusos e os excessos que te cheguem, a fim de corrigires a situação caótica. Olha como é que ela fala brava aqui, né? Como a moral está desgovernada. É mesmo. Se um diz para mim assim: ah, não, tira lá, bobo, não faz mal não, uma coisinha de nada, ninguém nem vai dar falta. Mas, meu Deus, não é o outro que tem que dar falta.
Sou eu que tenho que saber que não posso usar ou pegar coisa que não me pertence. É o que ela está dizendo, a moral está desgovernada, cada um está fazendo moral de acordo com a sua vontade. Assim as coisas ficam difíceis de serem controladas. É muito difícil você conviver com pessoas desonestas o tempo todo. Mas porque a gente convive com pessoas desonestas, não significa que temos que seguir o caminho, porque nós temos a nossa consciência e sabemos o que é certo e o que é errado. Se o outro faz errado, é problema dele. E se ainda pega coisas que não lhe pertencem, que são coisas públicas, é problema para todos nós. Os roubos, os desfalques, as mudanças de dinheiro, o envio de dinheiro por exterior, e as pessoas ficam tranquilas aí, não é? Mas perante a nossa consciência, perante a justiça divina, não tem jeitinho brasileiro. Não tem mesmo. E se a gente parar um minutinho, a nossa consciência nos mostra, você fez isso errado, né? Nas mínimas coisas, não há necessidade de mentir, não é? Não precisa. A gente assume, fulano, ontem foi seu aniversário, mas eu esqueci. Eu poderia dizer, não, é porque eu tive muito trabalho, que o telefone estava ocupado. Não é verdade. Para que eu vou mentir com uma coisa tão banal? Se eu começo a mentir com brincadeirinhas, eu vou só aumentando os meus vícios. Depois passa a ser normal. E isso não pode acontecer. Então é isso aqui o que ela diz. Como a moral está desgovernada, não te deixes conduzir por ela. Antes, controla os abusos e os excessos que te cheguem, a fim de corrigires a situação caótica. Então, se eu sou no meio das pessoas desonestas, com o meu exemplo eu posso mudar. Ou eu posso conversar com a pessoa, dizer, fulano, olha para você ver o que você está fazendo, olha quantas pessoas você está prejudicando. Porque isso é público. Ou mesmo que não seja no público, seja um negócio particular entre um senhor e outro senhor. Mas se o dono da firma, os dois têm lucros iguais, mas se um controla a parte do dinheiro e vai pegando o dinheiro escondido, ele está roubando do companheiro dele. Quantas pessoas já quebraram, né? Porque os companheiros tiraram o que não era deles. Isso é muito grave. E nós temos a nossa chance de conviver no meio das pessoas e mostrar que com o pouco que temos, nós temos condições de ser felizes e de vivermos honestamente. Luxo não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. É tudo passageiro, é tudo material. Isso acaba. A alegria, a felicidade é construção individual, estou sempre dizendo isso. E só podemos construir isso se temos consciência das nossas fraquezas e procuramos corrigi-las no dia a dia da nossa vida. Continuando, ela diz, o erro nunca deve ser tomado como exemplo. Muitas vezes a gente justifica, eu peguei porque fulano também pegou, mas eu não sou o fulano. Então o erro do outro, aqui ela está falando, nunca deve ser tomado como exemplo. Se ele errou e eu tive chance de falar, fulano, faz isso, está errado. E ele quis fazer problema dele, mas eu não posso fazer porque o outro fez. Nós não somos Maria vai com as outras. Eu não sou o outro, eu sou eu. O erro dele é responsabilidade dele, o erro meu é responsabilidade minha. Se o outro errou e eu também vou fazer a mesma coisa, eu estou fazendo errado conscientemente e procurando uma desculpa para mim mesmo, para que eu me justifique, né, perante a minha consciência. Ele diz mais. Numa época de epidemia gripal, o estado normal de saúde não passa a ser este, somente porque a maioria das pessoas está infectada. Então, nos dá um exemplo prático. Por exemplo, agora é época de gripe, então muita gente está gripada. Mas não precisa a população toda ficar gripada. Nós podemos tomar as nossas vacinas, nós podemos ter os cuidados, ter o tipo de alimentação adequada, o vestuário adequado,
Porque senão a população toda teria gripe e seria uma epidemia, poderia matar muita gente. Mas porque é época de frio, algumas pessoas estão gripadas, nós todos vamos gripar para ficar juntos? Não, não é assim, né? E é a mesma coisa. Se uma pessoa, 2 pessoas, 3 fizeram coisas erradas que eu tomei conhecimento, eu vou entrar no bolo e fazer a mesma coisa? Não posso, não é assim. Eu tenho que ser uma pessoa que vou agir corretamente e tentar influenciar com o meu exemplo, com o meu jeito de viver, naquelas que estão ao meu lado. E ela diz mais, terminando: vacina-te contra os abusos e permanecerás com a vida em ordem. Talvez sem os supérfluos, nunca, porém, com escassez ou falta. Então, gente, aquele que tem menos recursos físicos, financeiros, econômicos, ele tem os recursos espirituais. Ele tem a força de vontade de trabalhar. Ele tem condições de trabalhar. E ele pode ser feliz com o pouco honesto que ele produz, fruto do trabalho dele, fruto do suor dele, fruto dos calos nas mãos, fruto muitas vezes dos pés machucados nas pedras, na terra, né? Porque as pessoas não têm condições nenhuma, mas vai dormir cansado e feliz. Por quê? Porque a consciência dele está em paz. E se eu sou rico, milionário, vou deitar numa cama toda luxuosa e não consigo dormir, porque eu estou pensando, meu Deus, e se fulano descobrir? Meu Deus, será que fulano está me roubando? Ai, eu não sei se fulano de tal é honesto comigo ou se não é. Será que alguém escutou a minha conversa? Vejam a diferença da consciência culpada com a consciência quites com os ensinamentos do Cristo. Então é isso aqui. Vamos nos vacinar contra a desonestidade. Vamos nos vacinar contra os maus exemplos. Vamos nos vacinar contra a indignidade. O ser humano tem que ter dignidade. Vamos lembrar sempre, somos filhos de Deus. Somos a energia divina. O corpo é só instrumento de trabalho do meu espírito. Gente, todo dia é tempo de recomeçar, eu repito isso todo dia. Cada lição desta nos dá a oportunidade de repensarmos a nossa vida, como temos vivido, em cada dia, em cada momento. Todas as lições nos chamam a atenção, e essa é grave. Temos vivido momentos muito graves, em que a moral, como ela disse aqui, está desgovernada. Não vamos deixar que isso aconteça. Esse Brasil, Jesus disse, é a pátria do Evangelho e no futuro será o celeiro de luz para o mundo. Está naquele livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas para que isso aconteça, minha gente, nós temos que mudar. Ele nos deu condições para nos iluminarmos, para nos elevarmos. Vai depender de cada um de nós. Vamos comemorar hoje, com certeza, a vitória do Brasil. Mas vamos ter uma alegria sadia, vamos ter uma alegria que não precisamos de encher a cara, vamos ter uma alegria de ver os nossos jovens jogando e o Brasil mostrando para o mundo que é uma pátria em que recebemos todos muito bem, que não temos diferença com cores, com situações de credos diferentes. Vamos mostrar para o Brasil que somos realmente a pátria do Evangelho, o Evangelho do Cristo, que abraça todo mundo. Não temos que justificar se alguém de fora fez A ou B errado, não, porque nós também fazemos. Mas vamos comemorar com alegria, com felicidade e com muito carinho no coração, lembrando que estes motivos nos fazem felizes sem que nós tenhamos que quebrar e destruir as coisas. Pensem nisso. Tenham uma boa tarde. E se Deus assim o permitir, na próxima semana estaremos novamente aqui para dar sequência aos nossos estudos. Um bom futebol, sem briga.